Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Financeira com Flávia Alves. É uma honra ter você aqui comigo nessa sexta-feira, aonde estaremos aqui com um convidado para lá de especial, Silvio Capitani. Vocês vão conhecer um homem diferenciado com uma mentalidade inovadora e ele vai trazer insights importantes para a sua saúde financeira. Nós vamos para o comercial e voltamos já já. Fique conosco, Elo TV, a TV que mais aproxima você. Curta, comente e compartilhe. Volto já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine. Conteúdo que inspira, estilo que lidera. Boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um programa Saúde Financeira, trazendo ouro em pó para você. E hoje o nosso convidado é Silvio Capitani. Tenho a honra e o prazer de apresentar ele para vocês. Silvio, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui conosco. Te agradeço pela sua presença e o nosso público que nos acompanha aqui vai ter também essa honra de conhecer um pouco mais sobre você. Nos conte aqui um pouco sobre a sua trajetória, quem é Silvio Capitani, como que o Silvio hoje vem trabalhando e fazendo a diferença na vida das pessoas. Porque aqui, gente, as pessoas que trazemos para conversar com você são pessoas que têm aí o dom e a missão de transformar vidas com a sua própria vida e trajetória. E o Silvio não é diferente. Silvio, seja bem-vindo. Obrigado, Flávia, pela apresentação, né? Se eu fosse me apresentar, acho que eu não faria tão bem. Mas eu fico feliz aí pelo convite primeiro. É uma honra ter você aqui conosco. Exato. É uma honra estar aqui, né? Poder falar de saúde financeira, mas também falar acho que um pouco da saúde mental, né? Sim. Eu penso muito que dinheiro é fruto de mentalidade, de comportamento, é uma série de fatores. Acho que quando a gente corre atrás do dinheiro, o dinheiro parece que corre da gente. Corre da gente. A gente não consegue chegar. Mas meu nome é Silvio Capitani, né? Como tu me apresentou, eu sou gaúcho. Gaúcho, gente. Lá de gente. Canoas, do ladinho de Porto Alegre. Eu estava em Santa Catarina até março agora desse ano. Então eu fui em 2010 para Santa Catarina. Construí a minha carreira dentro do mercado imobiliário com vendas lá. E há 5 meses atrás eu vim para São Paulo, abrir o mercado aqui, né? Trazer um pouco do nosso mercado de Santa Catarina para cá. Mercado imobiliário, acredito que a gente vai falar um pouco aqui a respeito, foi o mercado que mudou a minha vida, de uma forma geral, né? O mercado imobiliário, eu digo que financeiro foi uma consequência, mas mudou a minha vida até familiar, o meu comportamento, a minha ideia de empreender. De disciplina. Foi um mercado que me afrontou muito, né? Quanto a pessoa, eu fui empreender dentro do mercado imobiliário. Então, tudo que eu aprendi foi ali, né? Um mercado muito bom, mas na mesma proporção que eu penso que ele é bom, ele é desafiador. É desafiador porque é um mercado que é cíclico, né? Cíclico, a gente está sempre se reinventando, né? Além de ter as questões que não estão sob o nosso controle, né? Que é economia, que são movimentos nacionais, estaduais, muitas vezes mundiais, mas tem também nós como vendedores, né? Sim. Então ele é um mercado muito desafiador porque não dá para ficar parado, tu tem que sempre se movimentar. E de forma bem resumida, esse é o Silvio, né? Marido da Lisiane, pai da Manu. Um beijo, a minha filha. Lindas, eu vi lá pelo Instagram, conheci já. Tem 2 princesas, uma rainha e uma princesa. 2 princesas. A Lise não falou nada, mas a Manu falou assim: pai, me manda um beijo. Então, Ai, Manu. que linda, Manu, beijo para você também. Mas é isso, né? Maravilha. E me fala uma coisa. Eu sei um pouquinho da sua trajetória e sei que você veio do chão de fábrica. Legal. Conta pra gente como foi isso, como que você chegou no mercado imobiliário, se você até então trabalhava dentro da indústria, né? Veio de um universo tão diferente. Eu falo porque eu também vim da indústria. Trabalhei durante 20 anos e depois migrei para o mercado financeiro, fui me especializar na parte de investimentos, então foi uma transição de carreira. Mas durante muito tempo também eu trabalhei dentro da indústria. E eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Legal. Se eu falar demais, pode me mandar parar, porque sabe como é que é. A gente vai conversando. Isso. Fique à vontade, você está na sala da sua casa. Aqui, assim, meus convidados se sentem à vontade. Já tô, tá? Isso. E a gente vai bater um papo aqui descontraído, porque você sabe, né, Silvio? Quando fala de dinheiro,
Ninguém quer falar a respeito. As pessoas já até viram a cara e falam assim, eita, não quero conversar, não quero falar sobre. Só que aqui a gente desmistifica isso. Porque a gente conversa sobre dinheiro, sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional, sobre mentalidade, comportamento, emoções, porque dinheiro tem tudo a ver com as emoções, e de uma forma bem leve, sem julgamento, mas a gente trazendo as nossas experiências de vida para que as pessoas que estão ali nos acompanhando possam também olhar para a gente e falar que, gente, nós somos como todo mundo, passamos pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades, viemos de baixo, viemos superando muita luta, muita dificuldade, e hoje, graças a Deus, a gente consegue estar aqui para poder compartilhar de uma forma leve insights poderosos de coisas que vivenciamos na pele, que nos ressignificamos, e hoje a gente consegue compartilhar e até mesmo ser mentores de pessoas que estão aí nessa trajetória, e a gente consegue pegar pela mão e ajudá-las também nesse processo, que eu sei que você também é mentor. E eu fico muito feliz, sabe, porque eu estou numa fase da vida que quando eu olho para trás, e não é hipocrisia, eu agradeço a Deus, assim, pelos desafios que eu passei. É isso. Porque foram eles que fez você chegar até aqui. Exatamente. E me fez também chegar até aqui. Sabe, provavelmente a gente passou muitas coisas desafiadoras. Parecidas, mas quando eu estava passando, tudo que eu queria era sair daquela situação. Mas hoje que eu saí, eu olho para trás e eu penso, Deus, obrigado por ter permitido, eu que me coloquei, né? Mas passado por certas coisas. O meu pai, meu herói, né? Ele me ensinou a trabalhar, isso ele não tinha medo. Meu pai tinha 2 empregos, eu lembro muito bem. Ele puxava carrinho na Ceasa, então eu me lembro, meu pai trabalhou até quase 70 anos. E eu me lembro bem certinho, ele botava, eu ia ajudar ele, né? A gente carregava o carrinho de tomate com 20 caixas de tomate, cada uma tem 20 quilos, dava 400 quilos, com quase 70 anos. Gente. E ele saía 11 horas daquele trabalho, vinha para casa, almoçava, saía 3 da manhã, então voltava meio-dia com sono, tomava um banho e ia de tarde para ser cobrador de ônibus. Não sei se fala cobrador, aquele cobrador de ônibus. Que fica na roleta. E eu também acompanhei ele, sabe? Às vezes ele me levava, né? E eu me lembro que tinha vezes que eu estava na roleta sentado e vinha alguém passar assim, ele estava cochilando, porque tinha acordado às 3 da manhã, puxado o carrinho. Estava cansado. E eu ficava do lado e falava, pai. E ele entregava ali. Meu pai, então, me ensinou a trabalhar. E eu sou muito grato por isso. Assim. Meu pai, exemplo de trabalho. Só que ele não conseguiu gerar riqueza, acumular. Trabalhou muito, mas ganhou pouco dinheiro. E eu reproduzi isso por muito tempo. Quando eu estava em Santa Catarina, eu sempre fui exemplo de trabalho. Todo mundo falou assim, pô, o Silvio que ele não foge a trabalho. E eu também não ganhava dinheiro, então eu repetia um padrão. E a partir de um momento assim que eu estava muito desconfortável, que eu pensava assim, algo que me incomodava, as pessoas falavam, Silvio, tu tem tanto potencial. E eu tinha só potencial, mas não tinha resultado. Não tinha resultado. E eu fiquei muito tempo naquilo, pô, Silvio, tu tem potencial, tu comunica bem, tu tem que trabalhar. Me lembro que uma vez na indústria alguém falou assim, tu tem que trabalhar com vendas, porque tu fala bem. E aquilo começou a me incomodar muito, porque eu via tanta gente falando que eu tinha potencial e eu não tinha nada. E engraçado, que isso que você está falando é algo muito importante, porque isso vem muito além da gente estar repetindo padrões, crenças limitantes, porque as pessoas veem na gente o potencial que a gente tem e nós não conseguimos nos reconhecer, ou não temos força o suficiente para romper as nossas limitações e utilizar esse potencial a nosso favor para fazer o recurso financeiro na matéria. Exatamente. Essa sua dificuldade eu tive durante um bom período da minha vida. E é algo que a gente precisa quebrar. Porque quando a gente começa a olhar para dentro de si, buscando esse autoconhecimento e entendendo que realmente somos merecedores, porque aí entra com aquela crença do merecimento e da capacidade e da identidade. Total. São 3 crenças que nos bloqueiam a acessar essa prosperidade e essa abundância na matéria. E às vezes a gente tem tudo isso, todos nós temos tudo isso dentro, mas por não acessarmos, a gente não consegue ter a bênção na mão, a matéria. E é perfeito isso, porque o que aconteceu comigo, a minha virada? Eu tenho uma esposa que é a minha grande mentora, conselheira e pioneira em muitas coisas, né, que a gente fez. Tu falou sobre identidade, né, e a gente acabou mergulhando numa época no Paulo Vieira. O Paulo Vieira fala muito sobre a pirâmide do indivíduo, né? Identidade, Sim. Capacidade e merecimento. Então, o ter, que a gente fala de dinheiro, é a última coisa. Porque vem por consequência. Quando você está equilibrado, vem por consequência. Exatamente. Então, às vezes, tu não sabe quem é, tu não acredita que tu é capaz, tu quer ter dinheiro. A conta não fecha. Não vem. E daí o que aconteceu? A minha esposa foi fazer uma palestra do Poder da Ação, lá do Paulo Vieira, e eu me lembro direitinho. Eu na indústria, trabalhava na indústria, ela chegou em casa, assim, o olho brilhava. E dela me falou, e encontrei assim a nossa salvação.
Só que eu estava muito desenganado, com a vida desiludida, eu até meio que menosprezei aquilo, sabe? Você estava descrente, né, de virei que pro algo lado. poderia acontecer na sua vida para mudar a realidade. Virei pro lado e voltei a dormir. E daí, no outro dia, a gente conversou e ela falou assim, tu tem que ir lá. E eu fui, e eu me lembro que lá eu fiz algo que muitos vão julgar que é coisa de criança, mas eu visualizei meu futuro e eu desenhei numa folha. Desenhei, eu estava na indústria, ganhando 3.800. Desenhei eu palestrando, desenhei um auditório cheio, viajei em coisas que naquele momento eram impossíveis de se acreditar. E eu saí de lá e eu fiz algo que eu não aconselho, né? O pessoal fala de transição de carreira, eu fiz uma loucura. Você pediu para sair? Eu falei que eu não quero mais Queimou isso. a ponte? Queimei com tudo, né? Porque eu peguei uma coisa simples que eu falo às vezes para as pessoas quando querem tomar uma decisão. Eu falei, risca uma folha no meio e bota motivos para o sim e motivos para o não. Isso. Eu tinha um motivo só para permanecer onde eu estava, que era, entre aspas, um dinheiro que era 3.800. Uhum. Né? Hoje eu penso assim... E que um lugar que você não estava feliz, não estava cumprindo o seu máximo que você veio para fazer aqui na Terra, com potencial para muito mais. E tu pensa os motivos para sair. Cara, e não parava. Eu falei, vou parar, porque senão eu tinha muito motivo para sair. E eu saí e veio a pandemia, na época. Aí eu me vi, por isso que eu falo, né? Planejamento zero. Eu falo assim, foi boa as coisas que eu fiz assim também, que eu conheci um Silvio que nem eu conhecia. Pedi demissão de uma empresa, saí para fazer algo novo, vem a pandemia. Trancou todo mundo dentro de casa, lockdown. Todo mundo. Então Então ali eu descobri um Silvio que de verdade eu não conhecia. Por isso que eu falo, naquele momento, Flávia, eu quebrei em várias áreas da minha vida. Financeiramente foi a que eu quebrei assim de chegar não no zero, no menos 100. Menos E a gente vai Porque falar não tinha reserva financeira, não estava preparado para ficar tanto tempo trancados dentro de casa. Isso. E daí o que eu fiz, né? Os aprendizados com a vida, né? Uhum. Eu peguei o homem, o meu pai sempre me ensinou, não tem que pedir nada para ninguém. O homem é responsável por prover tudo. E sim, né? É um papel nosso, né? De provisão, né? Proteção. Sim. Mas eu tinha quebrado financeiramente, eu tinha que arrumar dinheiro, eu comecei a pegar empréstimo, só que sem falar para minha sabedoria na terra, que é minha esposa. E eu fui quebrando, sozinho, quieto. Quando eu vi, eu estava numa situação que eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, Flávio. Não tinha. Porque aí os bancos já começam a te negar crédito. Não, eu era muito conhecido na região. Nos bancos, assim, né? Mas aonde eu quero chegar? Porque nesse momento, e às vezes a gente precisa quebrar mesmo, entendeu? Porque quando a gente... vai no fundo do poço. Quando a gente quebra, assim, ó, a gente consegue reconstruir. Né? Porque eu falo, é muito mais fácil reformar algo que fazer novo. Se tu vai reformar a tua casa, tu quer mexer só na sala, mas tu tem que jogar coisa na cozinha, tu vai mexendo, movimenta tudo. Então, naquele momento, eu comecei a olhar para o Silvio. Eu quebrei em dinheiro, mas eu comecei a olhar como eu era como pai, como eu era como marido. Por que eu não tinha feito algo tão simples de comunicar com a minha esposa? Conversar com ela sobre dinheiro? Gente, isso é importantíssimo. Sabe o que me fez ir buscar a minha especialização em terapeuta do comportamento financeiro? É essa dificuldade que o homem tem de compartilhar com a esposa, de compartilhar com a família, com os filhos, que está com dificuldade financeira. Na pandemia, o meu pai veio a falecer de Covid endividado. E eu só fui tomar ciência disso depois do sepultamento, 2 semanas, quando vieram bater na minha porta. Eu já tinha rodado os bancos, mas aí me falaram, com os bancos não tem problema, não se preocupe. Só que pessoas tinham pego empréstimo em banco para ele e essas pessoas vieram trazer a conta. E aí meu questionamento é por que ele não falou com a família? Que é o que você falou aí agora, que foi uma situação que você se viu também. Enroscado com os bancos financeiramente e você não tinha comunicado com a sua esposa. Nós vamos para o comercial e eu quero saber da sua parte como é que foi o desfecho dessa conversa. Vamos lá. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Gente, aqui a gente traz o melhor para você. E essa história, a gente vai desvencilhar ela e o Silvio vai trazer para a gente como foi que aconteceu tudo isso. Fique conosco que nós voltamos já já.
Estamos de volta, gente. O papo aqui tá muito bom. A gente foi pro intervalo, mas já vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui com o Silvio, que tá para lá de especial e vem contribuir. Silvio, a gente terminou o episódio anterior falando dessa questão, né? Você contando aqui um pouco da sua história, que você deixou de compartilhar com a sua esposa algo muito importante. E você aí, quantas vezes você deixou de compartilhar com a sua esposa ou você com o seu marido sobre questões financeiras que é de suma importância para o casal? Continue, Silvio. E o papo tá tão bom que a gente conversou até no intervalo, né? Foi! Então tem que pensar o que a gente falou no intervalo, o que nós vamos falar aqui. Mas a verdade é que nós homens, e o meu pai faleceu com 86 anos, então ele é de uma geração que aprendeu aquilo ali, né? Eu sempre digo, nós somos vítimas de muitas situações. Então eu nunca tive o meu pai como, tipo assim, o responsável, o culpado, né? Mas às vezes, e a grande maioria das vezes, a gente realmente passa dificuldade sozinho por causa de orgulho, de ego, de arrogância. E a gente costuma falar que todo arrogante está quebrado ou vai quebrar, né? Sim. Então, logo, minha mãe fala, quem não se comunica se Se trumbica. trumbica. Esse já é o velho ditado. Então, nós precisamos ter na nossa vida pessoas que sejam capazes de nos mentorear. E eu tive a graça de Deus de entender isso. Eu penso que foi a grande virada de chave na minha vida. E quando alguém fala comigo, Silvio, o que tu fez? Eu falo assim, cara, eu troquei os lugares que eu estava para ter acesso a novas pessoas e abrir a mente. Abrir a mente, porque eu comecei a ver coisas que antes para mim não seriam nem sonho. Eu tinha parado de sonhar. Então eu aprendi com meu pai, mas o meu pai sempre foi alguém que me estimulou a ser muito corajoso, sabe? Isso era muito dele. Então eu comecei sempre tive coragem, eu sempre fui aquele cara assim, ó, desbravador. Destemido, né? Cara, tem que fazer algo, eu vou lá, e deixa que eu vou. Deixa que eu faço. E eu caí no mercado imobiliário, pandemia, quebrei, zerei, aconteceu tudo de errado, e ali, né, como eu falei, eu comecei a olhar para o Silvio como um todo, ali eu voltei para um lugar que eu nunca deveria ter saído, e não é sobre religião, mas eu fé. Reencontrei Deus, cara. É fé. Porque a grande história da minha vida, às vezes eu vou em algum lugar e alguém pergunta, Silvio, qual é a história da tua vida dentro do mercado imobiliário? Porque ano passado eu vendi 120 milhões. É um resultado, cara, muito grande. E todo mundo espera que eu fale de uma venda, de alguma grande negociação, mas a grande história que eu tenho dentro do mercado imobiliário foi quando eu quebrei, e eu cuido para não chorar, tá? Mas eu estava assim, ó, no fundo do poço, não tinha falado para minha esposa, eu me lembro a minha esposa e a minha filha dormindo no meio, e eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, era só, e eu não dormia. Era o que tu falou no intervalo. Você perde a noite de sono, você começa a entrar em ansiedade. É o que tu falou no intervalo, sabe? Tu olha pro telefone, tu pensa, cara, o que eu posso fazer? Tu mexe no aplicativo do banco, e agora? Como é que eu vou fazer? E eu fui para a imobiliária que eu trabalhava na época, não falei nada para ninguém. Orgulho, sim, vergonha, tudo junto, né? Achava que eu conseguiria resolver sozinho. Não. E aquele dia Deus mostrou, assim, algo genial para mim, né? E eu fiquei lá orando até quase amanhecer, e nós tínhamos de manhã na empresa um momento de oração. E eu fui lá, orei, minha oração era só sobre aquilo, né? Cara, Deus, me dá uma luz. Não falei nada para ninguém. No final da oração, um grande amigo meu, irmão, o Pepe, ele pegou e me chamou, e eu friso, não tinha falado nada para ninguém. Ele falou assim, eu quero falar contigo. Ele me levou na frente da empresa, na rua, assim, e bateu no meu peito e só falou assim, ó, não para, porque vai dar certo. É só isso que eu quero falar para ti. Não para, porque vai dar certo. Hoje eu vou vender um apartamento. Ele ia atender um cliente, eu não tinha nem atendido. Ele falou, eu vou vender um apartamento, eu vou te dar 5 mil reais. Eu não tinha falado nada para ninguém. E ele não tinha nem atendido o cliente. De tarde a gente foi atender um cliente, ele fechou a venda, ele não tinha recebido a comissão, ele falou, qual é teu Pix? E ele me fez um Pix de 5 mil reais. Aquele dia, eu estava no dia que eu ia desistir. Olha isso. Então, por que eu vim chorar no lugar, né? Mas, eu falo, Silvio, eu entendo perfeitamente. A pessoa fica também emocionada. Porque quem não tem fé, não crê o poder de Deus sobre a vida da gente, sobre a vida daquele que é justo, que é fiel, e Deus sonda nossos corações. Isso. O justo viverá pela fé. Nada faltará. E é uma promessa de Deus pra gente. E a gente treme nas bases porque a gente tem filho, a gente sabe das dificuldades e a gente não quer que falta nada para os nossos. Mas Deus coloca anjos sem asa na terra. Pessoas que são tocadas por Deus para chegar até nós.
e nos dar uma palavra de esperança e nos ajudar a dar o próximo passo. E aquele dia, cara, eu aprendi, entendi muita coisa, assim, que aquele dia me mudou a minha história. Porque às vezes a gente fica, né, pô, Deus me ajuda, mas ele sempre vai usar alguém. Sim. Então, tu quer ser abençoado, aprende a tratar bem as pessoas. Não importa quem é, se tu conhece, é o motorista do Uber, se é o vendedor de bala. Gente, a gente não perde nada por ser humilde nessa terra. Aquelas pessoas que têm muito ego, muita vaidade, que acham que é melhor que os outros, cara, ele ainda vai ter muito que aprender nessa vida. Porque a gente não perde nada por ser humilde, por dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não tira pedaço de ninguém. Olhar as pessoas nos olhos. As pessoas hoje têm uma dificuldade tremenda de conversar olhando o olho no olho. Sendo educado, sendo gentil. Isso faz parte da educação. Educação, ela vem de berço. Infelizmente, hoje no Brasil, o que a gente mais tem é pessoas mal educadas. Total, né? E aquele dia, além de tudo isso, eu tive uma convicção absoluta. Falei assim, cara, Deus está nesse negócio comigo. Porque o que aconteceu aqui hoje, assim, foi uma grande prova de que eu vinha sendo testado. Entendeu? E eu entendi assim, cara, eu passei no teste, só que eu tô no deserto, mas como diz, deserto não é lugar de moradia, né? Exato, é lugar de passagem, de aprendizado. E a partir daquilo ali, por isso que esse meu amigo Pepe, ele tá lá em Santa Catarina, seguido eu mando uma mensagem pra ele, cara, tô com saudade. Eu sempre falo, eu sempre vou falar o teu nome. Eu falo, eu sempre vou falar teu nome. Porque ele foi alguém que foi muito usado por Deus para que eu estivesse aqui hoje contigo. Para que eu estivesse em São Paulo. Porque a gente desiste, às vezes, porque a gente está sozinho, entendeu? Eu me lembro que quando eu comecei de namoro, eu dei um cartão para minha esposa que marcou a nossa vida. Tudo é melhor quando feito a dois, né? E naquela época foi um cartão, tive um momento que eu achei que eu devia fazer sozinho, eu quebrei, e hoje eu entendo que tudo que é grande é construído com mais de uma pessoa. Sim. Entendeu? Eu aprendi a delegar, eu aprendi a pedir perdão, e isso gera dinheiro. Sim, isso é libertador. É um assunto muito complexo, porque as pessoas vêm aqui, todo mundo quer uma fórmula mágica. Eu converso com muitas pessoas que, quando vêm conversar comigo, ele quer que eu fale um negócio que dá dinheiro. Eu falo, não adianta eu te ensinar a melhor técnica se tu não mudar a tua cabeça. Como que eu sei? Porque eu era muito bom. Só que eu tinha uma cabeça minúscula. E o meu resultado era minúsculo. Era minúsculo. Eu fui bom, assim, ó, Deus me deu habilidades, assim, que desde criança as pessoas falavam. Eu me formei em teatro, eu estudei, eu era um cara bom da comunicação. E as pessoas, cara, por que tu tá fazendo aqui? Por que tu não... Onde eu jogava futebol, eu ia bem. Eu falei, mas nada eu prosperava, nada dava certo. E hoje eu olho, porque eu tinha só competência. Eu não tinha um comportamento adequado, não tinha uma cabeça boa. Faltava as habilidades. E é o que eu falo, eu gosto muito, eu sempre enfatizo, que o enriquecimento, ele não vem de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. Quando você muda a mentalidade, você muda tudo. E o que você começou, quando você começou a falar, você falou de gratidão. É fundamental a gente ser grato por tudo, até pela prova. Passe pela prova dando glória a Deus, que você vai ver o quanto que isso é transformador na sua vida. Porque eu falo que nós estamos aqui hoje, Silvio, vivendo um mundo de provas e expiações. Estamos aqui para evoluir, para crescer. Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então não pensa você que vai ser tudo flores. A vida é altos e baixos. A questão é que hoje as pessoas olham para as mídias sociais, olham lá nos Instagram, todo mundo sorrindo. É um momento. Felicidade, alegria, são momentâneos. Então você bate aquela foto sorrindo e registra. Para que você possa olhar depois, daqui a um tempo, e falar, cara, que dia feliz foi esse? Mas não quer dizer que a vida da gente é um mar de rosas e que a gente está feliz o tempo todo. Nós temos dificuldade como todo mundo tem. Assim como você que está aí, nós também temos, né? E faz parte da vida. E é assim que a gente vai se tornando cada dia mais, sendo lapidados para nos tornarmos pessoas melhores. Exatamente. Mas para isso precisa do quê? Humildade. Tem pessoa mais humilde do que quem foi Jesus que passou por essa terra. Se a gente se espelhar a Ele, a gente vai ver o quanto diferença a gente vai alcançar nas nossas vidas e com isso a nossa mentalidade muda e a prosperidade chega. Porque está tudo aqui, ó. A abundância e a prosperidade está dentro de nós. E aí quando a gente entende a nossa identidade, a nossa capacidade que Deus nos proveu com tanto talento, com tantos dons, só que a gente não reconhece isso. E a gente nega isso quantas vezes? A partir do momento que a gente nega, que a gente não reconhece a nossa identidade, a gente não consegue cocriar na matéria. Porque nós temos o poder de cocriar. Deus criou e fez a gente imagem e semelhança. E nos deu o poder de cocriar com Ele.
E por que nós não estamos fazendo isso na matéria, gente? Por que nós não estamos conseguindo fazer dinheiro, que é uma energia, com os dons e talentos que Deus nos deu? Porque a gente não está se reconhecendo como essência. E foi o que você conseguiu acessar quando você virou a chavinha, mudou a ambiência. Correto? Correto. Pegando o gancho que tu falou, né? Eu tenho muito mais exemplos de como não fazer. Porque na minha vida eu muito mais errei do que acertei. Acertou. Né? E eu costumo falar muito às pessoas, e eu me enquadro nisso. A gente criou um conceito errado sobre o erro. Né? O erro, ele é algo que quando a gente erra quando é criança, o pai faz o quê? Ele nos pune, né? Uhum. Tu errou na escola também, tu veio um grande de um X. Só que o erro faz parte do processo de aprendizagem. E a gente foge do erro de forma natural, porque lá na infância a gente foi muito podado, né? Sim. Cara, isso não faz, tá errado, não faz, tá errado, não faz, tá errado. Então tu falou de criatividade, o que nos impede de ser criativo, e a criatividade para mim uma das maiores características do empreendedor, que faz sucesso e que tu ganha dinheiro, é sobre ser criativo mesmo. Porque a gente foi barrado na questão do... E por isso que eu falo assim, cara, erra, só não erra no mesmo erro, porque daí é burrice. Mas entende que se tu não tá errando, tem algo muito errado. Vamos fazer algo diferente, sai da tua zona de conforto. Pensa, eu estava na indústria, eu ficava na frente de uma máquina o dia todo. Quando eu estou numa mesa sentado com o investidor, eu errava muito. Eu fui conversar essa semana com uma dona de uma imobiliária de 15 anos, e eu tenho menos tempo no mercado imobiliário. No fim da conversa, ela falou assim, cara, tu sabe muita coisa. Eu falei assim, é porque eu tive num alto mar com uma tempestade que tu não faz ideia. E foi uma tempestade que me fez aprender muito. Exatamente. Então, assim, quando as pessoas conversam comigo, eu falo assim, primeira coisa, cara, vai errar. Vai fazer diferente do que tu tá fazendo, cara. Sai do lugar que tu tá. Porque se tu quer fazer diferente, não vai ser no mesmo lugar que tu tá. Exato. Não vai ser com as mesmas pessoas. E nem com as mesmas pessoas que você tem convivido. E isso, gente, é coragem. A gente precisa ter coragem de romper barreiras, de colocar fogo na ponte, de quebrar muros, para a gente poder avançar. E a gente volta já já, tá na hora do comercial, mas a gente vai dar continuidade no que a gente está falando aqui, gente, que é ouro. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curte, comenta e compartilha. Voltamos já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta, gente. Estamos aqui num bate-papo delicioso com o Silvio, falando de mentalidade, falando de conhecimento, de experiência de vida. Como que é gostoso a gente compartilhar. Silvio, a gente estava falando, né, sobre essa questão da mentalidade, falando dessa questão, né, das suas experiências de vida. Me fala hoje, o que você traz para o público para essa questão? Você é mentor. E hoje você ajuda as pessoas nesse processo, porque para a gente se tornar mentor, a gente tem que ter passado pela prova de fogo. A gente aprendeu o caminho das pedras. E aí sim a gente consegue pegar na mão das pessoas e ajudá-las nesse processo. O que você traz para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, conhecendo um pouco mais de você, sobre a sua trajetória e sobre a mentoria que você traz, ajudando as pessoas também a avançar? Perfeito. Sempre pegando os ganchos, né? E eu tô aprendendo muito contigo, eu quero deixar isso claro, né? A gente sempre aprende um com o outro, é uma bênção. Eu tô aprendendo aqui nos intervalos, inclusive, são muito ricos. Mas o que tu falou é muito verdade, né? Eu vejo muito solteiro querendo dar conselho de casamento, muito mentor falando sobre finanças, mas está quebrado. E eu costumo só falar sobre o que eu passei. Eu não acredito em mentoria, né? E me perdoem, né, os que fazem, mas mentorias assim que tu cria um personagem para vender algo, tem muito. Sim, é o que mais tem hoje. Ó, gente, fique ligado nisso, muito cuidado com as mentorias, procure entender muito bem quem é o mentor que você está trazendo para te acompanhar nesse processo. Isso, então o que acontece? Nada mais eu fiz do que eu peguei essa minha experiência de 5 anos, e hoje eu entendo que Deus, eu acredito que Ele me levantou para falar com essas pessoas específicas. Porque aonde eu vou, eu tenho algo que me atrai em pessoas que eu penso, esse aí era o Silvio da fábrica. Esse era o Silvio do chão de fábrica.
E eu me nego a pensar que alguém vai fazer um investimento em mim para eu contar a historinha. Entendeu? Eu gosto de ver resultado. Quem está comigo, eu sempre penso assim, cara, eu preciso de alguma forma acrescentar e transformar algo na vida dele. Então, eu estou vindo com uma mentoria que eu até estou reeditando, que ela tem o nome Não Venda, Desvenda. Primeira vez que eu estou falando isso publicamente, nem no meu Instagram eu falei ainda, Não Venda, Desvenda. Né? Isso foi alguém que me entregou de Deus, de Sim. verdade. Falou assim, cara, eu recebi algo de Deus, na minha mão estava escrito numa folha. Ele falou que é para entregar para ti. Acredite quem quiser, né? Mas isso falou muito no meu coração, porque quando fala não venda, desvenda, não é de não vender. Eu entendo que é de desvendar, tirar uma venda dos olhos, Sim. que é o que te impede de ganhar dinheiro, que te impede de gerar resultado, que é o que te impede de ver quem tu é, tua identidade, tua capacidade, teu merecimento. Então, a minha mentoria, eu falo sobre vendas, mercado imobiliário, só que eu puxo muito, porque eu vejo muita gente boa sem resultado. Vou pegar um exemplo, fala de dinheiro, tem muito economista que não tem dinheiro, formado em economia e não tem dinheiro. Tem muito pastor, tem muito professor que prega algo que não vive. E tem muita gente que não tem ensino, que tem muito dinheiro, que não é economista e ganha dinheiro. Aí a gente volta de novo. Eu não consigo sair desse lugar porque é o que eu acredito, porque eu vivi. Sim. Eu fiz dinheiro pela minha mentalidade. Tu pensa alguém que ganhava 3.800, eu entrei no mercado imobiliário e eu ganhei 12, já de cara. Eu pensei assim, ó, eu estava há 10 anos na mesma indústria. Eu falei, minha cabeça falou na hora. Eu tenho uma foto com uma mesa com 12 mil reais, eu recebi em dinheiro. Eu falei, eu estava há 10 anos, eu ganhava 3.800. Aqui eu fiz uma venda, ganhei 12. Como assim, né, gente? Eu pensei algo que todo mundo que pensa em dinheiro tem que pensar. Dinheiro, resultado é a longo prazo. Uhum. Né? Quer ficar rico amanhã, desiste. Né? Exato. E se ficar rico amanhã vai perder, porque não se Não preparou. se preparou para segurar esse poder de ter esse recurso todo nas suas mãos. E a gente vê muitas pessoas que ganham na loteria, ficar rico da noite para o dia, e em um ano o dinheiro já foi embora, voltou para a pobreza de novo. Por quê? Porque não tinha a mentalidade adequada para poder aguentar esse processo. E eu fiz uma projeção, Flávia, que hoje eu vivo ela. E isso, cara, me alegra muito. Há 5 anos atrás, quando eu recebi essa comissão, eu falei assim, como eu vou estar daqui a 5 anos se eu não parar? Sim. As empresas quebram com um curto espaço de tempo que a gente fala, mas na verdade não é que quebram, é que as pessoas desistem. Quebrar é normal, entendeu? O problema é você não aceitar isso e você voltar para o jogo, entendeu? Aprendendo o que não deve ser feito, porque se você quebrou é porque algo errado você fez. Como é que eu aprendo com esse processo? O que eu não posso fazer de novo? Pega aquilo que deu certo, pega o que deu errado, faz reformula e volta para o game de novo. E eu já vi assim, muito dono de CNPJ quebrar. O CNPJ quebra, mas o que é importante não quebrar é você. É você. Então, hoje o que eu falo, o que eu ensino, eu pego e eu faço uma mentoria que eu olho para a pessoa. Cara, fica calma, a gente nem chegou num assunto técnico de dinheiro aqui ainda, nem sei se vai dar tempo, mas é que eu não acredito em gerar dinheiro sem mudar quem você é. Exato. Então, a minha mentoria também é o CPF. O CNPJ ele vem depois, porque não adianta, a cabeça da empresa é você. Então, seu eu financeiro, a gente precisa olhar para ele e cuidar. E eu sou muito claro quanto a isso, sabe? Às vezes as pessoas procuram o quê? Fórmulas mágicas, atalhos. Não existe. E tem uma frase que diz que se atalho fosse bom, ele não era atalho, ele era o caminho. Sim. Então, se atalha porque vai ter um problema. O mato está alto, vai ter que cortar, ter que fazer alguma mato. coisa. Então, eu não ensino atalho, eu acredito em processo, eu não vendo resultado a curto prazo. É médio e longo prazo. Eu acredito que se tu quer ter um resultado, tu tem que acreditar no longo prazo e tu tem que entender que para sustentar ele nunca, mais nunca, isso aí é fato, tu vai poder sair de uma cadeira de aluno. É isso, você é um eterno aprendiz. 90% da vida aluno, 10% ensinando. Esses tempos, aqui em São Paulo, quando eu cheguei, eu comecei a entregar muito conteúdo, eu comecei a ficar incomodado. Porque eu falei assim, cara, eu não estou me alimentando, eu só estou doando e o venha a nós, só o vosso reino, venha a nós, ainda está faltando aqui. Estou sentindo que estou na escassez porque eu estou entregando demais. Então eu voltei intencionalmente porque eu senti no meu resultado. Qual o resultado? Financeiro, não. Eu senti no Silvio dentro de casa. Sim. Eu senti no Silvio com a... Então, às vezes, o que tu precisa para gerar dinheiro é, por exemplo, eu estou indo num grupo de homens aqui em Alphaville, que eu vou lá para ouvir, por exemplo, semana passada a palavra era sobre provisão, que é o que a gente falou. Sim. E como é problema de homens, tá quebrado nas situações. Então, é sobre isso. Assim, a raiz, tudo bem, é o dinheiro, né?
para a raiz dos problemas, a grande maioria é dinheiro. Divórcio acaba por dinheiro, por Hoje, comunicação, por sexo, são os 3 pilares. Mas, cara, as pessoas morrem porque eles não conseguem acessar uma saúde de qualidade. E não é história, a gente vê na TV, as pessoas numa cama, num corredor de hospital, só com lençol. sim, Então, o dinheiro, ele é algo que a gente tem que entender, o dinheiro não é ruim, ruim se ele te domina. exato. O dinheiro, ele é bênção, ele é uma energia que foi abençoado, foi criado por Deus, e tudo que Deus criou, ele é bom. O problema é como que você vai lidar com ele. O Perfeito. problema está em você, não no dinheiro. Então, eu creio muito nisso, sabe, sobre não vender, desvender, né. Uhum. E claro que o meu gerar dinheiro, assim, a minha maior fonte de renda é vendas, Sim. mas eu acredito que saúde financeira, né, que é o nosso tema, é o que tu ganha, é o que tu gasta, é um controle de acordo com o que tu deve também, o que tu investe. É você gastar menos do que ganha, para que você consiga pegar parte desse recurso que está ali sobrando, sobrou, é você colocar esse dinheiro a trabalhar para você de forma inteligente. É você Isso, conseguir poupar, você fazer sua reserva financeira e você investir esse recurso a seu favor para o longo prazo, que é o que você falou, é um processo. Então, o processo do enriquecimento, ele é longo prazo. E não quer dizer que o fato de você estar investindo, você vai enriquecer, mas você vai estar se blindando e protegendo para o futuro. E o que a gente busca? É equilíbrio. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de equilíbrio em todas as áreas da vida. E a financeira, ela é de suma importância para que as outras áreas da sua vida estejam em equilíbrio. Porque o que é a abundância e a prosperidade? Não quer dizer que é ter muito dinheiro. A gente não precisa de muito dinheiro para ser feliz, Silvio. A gente precisa do necessário, desde que a gente esteja em equilíbrio. Porque a falta do equilíbrio bagunça todo o resto. É claro que você ter recurso suficiente para você fazer aquela viagem dos sonhos, para você sentar numa mesa de restaurante e fazer aquela alimentação gostosa, sem precisar olhar quanto que está custando cada coisa, você ter esse conforto, isso é uma bênção. É necessário? Sim, então podemos ter, mas primeiro a gente precisa alimentar e colocar tudo no devido lugar em equilíbrio. Porque é aquilo, a prosperidade e a abundância que a gente tanto busca, não precisa estar nessas grandes coisas, numa grande viagem, num restaurante chique, em boas roupas, num carrão, numa casa maravilhosa, numa mansão. A gente não precisa de tudo isso para ser feliz. A gente precisa olhar para dentro. A felicidade está aqui, ó, no nosso coração, dentro de nós, com a mentalidade correta. Aí todo o resto vem. com certeza. Gente, nós vamos pro comercial e voltamos já já. Papo cabeça, hein? Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta, gente, conversando aqui com o Silvio. Que delícia esse bate-papo. A gente veio para falar de saúde financeira e aqui a gente conversa de tudo um pouco. E a gente fala de espiritualidade, a gente fala de fé, a gente fala de dinheiro, a gente fala de muitas coisas, do mercado imobiliário e como que a gente faz, né, nas nossas vidas, conta um pouco das nossas histórias. E isso é o nosso programa Saúde Financeira. E a gente traz aqui para você esse momento descontraído, onde a gente fala de um assunto tão importante, que é o dinheiro nas nossas vidas, e que poucas pessoas se sentem à vontade de falar a respeito. Poucas pessoas se sentem à vontade de falar dos seus problemas. Todo mundo quer mostrar que a vida é perfeita e que todo mundo é feliz. E isso não é uma verdade. E a gente desmistifica isso aqui, não é, Silvio? Com A nossa certeza. intenção é mostrar para todos que nós somos gente como a gente, que passamos por dificuldades, sim, superamos as dificuldades e a gente vem aqui, ó, dar nossa cara para vocês, mostrar que nós podemos, sim, superar as dificuldades e que não tem problema nenhum, não é vergonha, aqui a gente não tem julgamento, aqui a gente tem acolhimento. Como mentores, tanto eu do comportamento financeiro quanto ele, que tem a mentoria dele de vendas, a gente já passou por muitas coisas na vida e hoje isso nos proporciona estar aqui como mentores, ajudando e auxiliando as pessoas a se organizar melhor financeiramente. Né, Silvio? Isso. Traz para as pessoas que estão aqui nos seguindo uma mensagem
para que a gente possa estar aí finalizando o nosso programa. A gente está acabando. Traga suas redes sociais, como que as pessoas fazem para te acessar. Sabemos que venda hoje é tudo, e a mentoria dele, eu tenho certeza que vem para contribuir para você que tem aí dificuldades em vendas, e para você que também não tem, venha fazer a mentoria com ele, que eu tenho certeza que vocês vão desvendar as vendas. A minha mensagem, até um pedido de desculpa, né? A gente acabou não falando sobre saúde financeira. Falamos! Isso aqui é saúde! É saúde, né? A gente não foi num assunto mais técnico, mas eu falo sobre o que eu acredito. E bem rapidinho, porque eu sei que o tempo corre, mas quando eu vou lá no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, é um lugar bem pobre assim, mesmo, né? E eu olho com alegria, eu vou lá, eu cumprimento todo mundo, mas quando eu chego lá, eu fui lá agora menos de um mês atrás, e eu estacionei meu carro na frente da casa da minha mãe, que é a casa que eu me criei. Sim. Ficou 40 dias embaixo d'água agora, baixou a água, e quando eu estaciono lá, do outro lado da rua tá o meu melhor amigo de infância, sempre. Eu falo pra minha filha, ele vai estar lá. E ele tá lá com os dentes podres, viciado em drogas, tem um filho com cada mulher, e eu chego lá, outra vez estacionei, ele falou assim, pô, comprou esse carrão, Silvio? Eu atravesso, vou lá e aperto a mão dele, ele fica sentado embaixo de uma árvore, numa cadeira quebrada. Parece que ele tem 10 anos a mais que eu. E a última vez que eu cheguei, ele falou assim, Silvio, o que tu tá fazendo? E eu falei, cara, tô trabalhando no mercado imobiliário, tenho uma empresa, mas tu falando, eu pensei, a pergunta certa era para fazer, Silvio, quem tu é? Porque as pessoas querem saber o que tu faz, para entender o que tu tem, mas a pergunta certa é quem tu é. Exato. Né? Então, eu só queria encerrar minha mensagem assim, foque em quem você é, de verdade, entendeu? Não em quem você é, porque tem quem as pessoas pensam que tu é, quem tu acha que tu é, mas quem tu é. Quem tu é na essência. E quem que tu é? Tu é os teus resultados. Dói, mas quer saber como tu é como pai, olha teu filho. Como tu é como marido, olha para tua esposa, se ela tá feliz, sorri. Quer saber se tu é bem-sucedido financeiro, olha para tua conta bancária. Quem tu é, teus resultados. Olha para eles e decide mudar. Não foca em dinheiro, entendeu? Desculpa vir aqui e falar não foca em dinheiro. Porque dinheiro não é tudo. Mas quer ficar rico de verdade, o maior caminho para a riqueza mais rápido que eu conheço é a gratidão. É isso. Quando tu é grato pelo que tu tem, tu é rico. Perfeito. Tu é rico. Então, meu carinho para todos vocês, obrigado, eu aprendi muito aqui hoje, fui muito honrado aqui, e eu só quero agradecer pela oportunidade. Suas redes sociais, para que as pessoas possam te seguir. É Silvio Capitani _, segue lá, eu respondo no direct, meu telefone está lá aberto, eu gosto de compartilhar, eu acredito que faz parte do crescimento, crescer e está contribuindo sempre. Então, o acesso ao Silvio é bem fácil. Maravilha. Gente, eu costumo sempre falar que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu louvo a Deus todo dia por cada pessoa que ele agrega no meu caminhar, na minha trajetória. E eu louvo a Deus por sua vida. Você é uma pessoa linda. Que Deus te abençoe, que você continue crescendo e prosperando. Obrigado. Que honra te conhecer. Obrigado, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz também. Tive aí a honra de conhecê-lo. Pessoa maravilhosa. E você, se precisa de uma orientação nessa parte de vendas, venha conversar com o Silvio. Se precisa de uma orientação na parte financeira, estou aqui à sua disposição. Me siga ali no Instagram, @FlaviaAlvesInvestimentos. Me chame no direct, que terei um prazer em conversar e tomar um café virtual com você. Gente, minha gratidão. Estamos terminando mais uma sexta-feira. Uma honra estar aqui com vocês. E eu espero por vocês na próxima sexta, no mesmo horário, às 18 horas, nosso bate-encontro. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Beijo!